Olá, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao ano bíblico. Vários dias se passaram, então vamos fazer aqui um resumo dos capítulos 1 ao capítulo 23 de Josué, juntamente com o auxílio do Espírito de Profecia. Capítulos 54 a capítulo 49. Não, capítulo 44 ao capítulo 49. Então, primeiramente sabemos que Josué ele tem o mesmo significado hebraico de Jesus. Irmãos, quando Moisés morreu, Josué junto com Caleb foram aqueles maiores de idade que saíram do Egito, mas eles foram espias que trouxeram uma notícia boa da terra que seria conquistada. Os demais espias, os 10 espias, disseram que aquela terra era muito difícil de conquistar. No final das contas, Josué e Caleb, eles ficaram para entrar na terra prometida. Josué, ele era um homem cheio de capacidades aqui. Ele era estrategista, era um corajoso, perseverante, um homem honesto, que se abeberou muito das águas ali de Moisés. E no capítulo 1 do livro de Josué, é dito aqui para que Josué não temesse, seguisse em frente. No verso 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Irmãos, essa palavra é para nós também. Você tem força, você tem coragem, você quer entrar na terra prometida, você quer auxiliar pessoas a entrar na terra prometida. A nossa terra prometida não é a Canaã física, na qual Josué e seus compatriotas entraram, mas é a Canaã celestial, a qual esperamos com a vinda do nosso Senhor Jesus. E Deus diz para mim e para você, para que sejamos fortes e corajosos. O verso 7 do capítulo 1 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Amados, hoje Deus fala para nós para temer a Ele e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Sabemos que a lei de Deus ela está em vigor e é muito importante que nós a reconheçamos na nossa vida e pelos méritos, pelo poder de Jesus Cristo, possamos estar de acordo com elas. Por isso diz aqui ainda o verso 9, não tu mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então tenha essa promessa no teu coração, meu irmão. Então aqui na continuidade, Deus prepara o povo para atravessar o rio Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que o Senhor Deus vos dá. Então, meus irmãos, aqui foi dada a promessa de passar no Jordão, assim como eles passaram pelo Mar Vermelho. Antes disso, no capítulo 2, Josué ele enviou 2 homens secretamente como espias para observar a terra de Jericó. Então esses homens foram e uma mulher, uma prostituta chamada Raabe, fez com que aqueles homens fossem escondidos, porque o povo da cidade estava receoso de que eles fossem atacados pelos israelitas, porque eles já sabiam da fama desse povo ali ao ter saído do Egito e ter vencido já alguns reis como Og, Bazã e outros reis.
E o que acontece? Foram atrás desses homens na casa de Raabe, e ela, os escondendo, fez com que eles fossem protegidos, e foi-lhe dado uma promessa de fidelidade, de que quando Jericó fosse destruída, ela, através de um sinal, ela deixaria ali tipo um pano, uma fita vermelha, não seria destruída ela e sua casa. E assim sabemos que aconteceu, meus irmãos. Aqueles homens, eles juraram no nome do Senhor de que eles iriam proteger aquela casa. No capítulo 3 vem aqui a famosa passagem do Jordão, quando ao final dos 3 dias, os oficiais ali passaram pelo arraial e os sacerdotes levaram a arca do Senhor na frente, ali mais ou menos 1 quilômetro de distância. E o que acontece, irmãos? Simplesmente o Rio Jordão, ele se abriu, o povo passou em seco, e ali eles colocaram, segundo o capítulo 4, 12 pedras tiradas no meio do Jordão, que ficaram ali como testemunho e memorial daquela passagem do povo, passando a seco. Diz aqui o verso 23 do capítulo 4, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Oh, amados, como desejaríamos que o Jordão da nossa vida se abrisse sempre assim. Às vezes nos encontramos em dificuldades que são praticamente intransponíveis aos nossos olhos. Mas ainda, irmãos, somos um povo que anda no deserto dessa terra. Somos um povo que estamos indo conquistar a Canaã celestial. Deus, ele abre para mim e para você jordões que às vezes são menores. São rios menores, mas é necessário termos confiança. Para alguns, sim, Deus abre grandes jordões. Para outros, não. Mas ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Você viu que Moisés, ele morreu no deserto. Ele não chegou a entrar na terra prometida. Mas para ele foi dado, no final, uma herança superior. No capítulo 5, é dito aqui que os filhos de Israel ali foram circuncidados. Quer dizer, aquela marca que foi dada desde Abraão, ela retornou agora com os filhos de Israel, porque houve a rebelião ali antes de entrar na primeira vez em Jericó, e o povo, como se diz assim, o povo desconfiou do pacto de Deus e a circuncisão ela foi suspensa. Mas agora, um pouquinho antes deles entrarem na terra, eles voltaram a se circuncidar, demonstrando ali o interesse de Deus, né, em reatar com o seu povo nesse sentido. E celebraram também a Páscoa, que tinha parado de ocorrer. Eles começaram a celebrar. E interessante aqui no capítulo 5 ainda, irmãos, que Deus aparece a Josué. Vou ler aqui a passagem de 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Queridos, aqui o próprio Jesus, ele veio combater aquela grande batalha que Josué e seu povo iria ter contra Jericó. Sabemos o final da destruição de Jericó, irmãos. Mas Josué estava aqui como líder do povo, temendo ao Senhor, orando ali em um lugar solitário, pedindo ajuda. Porque, irmãos, estar diante deste mundo
E lutando com as coisas de Deus, há muito que temer. Os inimigos são fortes, são altos, são gigantes, como eram ali aqueles inimigos de Jericó. E Josué não teve outra saída. Ele resolveu procurar a ajuda de Deus, porque somente Ele poderia ajudá-lo. Você faz assim também na sua vida, no dia a dia? Busca auxílio de Deus diante das decepções, os medos e os receios da vida? Josué fez. E olha só quem apareceu em resgate às suas orações. O próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor dos exércitos, veio lutar com ele. Eu quero destacar aqui ainda, irmãos, que quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, eles atravessaram ali o Rio Jordão, diz no versículo 12 do capítulo 5, que num dia imediato, que eles celebraram ali a Páscoa e tal, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Imagina, eles passaram 40 anos no deserto se alimentando do pão do céu, do maná do Senhor. E ao entrarem ali, parou de chover o maná, mas eles estavam já habituados com a sexta-feira e o sábado do Senhor. Capítulo 6, então, irmãos, retrata aqui a destruição final de Jericó, a queda de Jericó. Diz que Deus ele mandou que fosse os homens, né, de guerra rodeassem a cidade, cercando uma vez, faria por 6 dias, cercando, eles rodeariam aquela cidade por 6 dias, e no 7º dia, eles rodeariam aquela cidade 7 vezes, tocando suas trombetas nesse ato de rodear. O espírito de profecia, irmãos, diz aqui que essa cidade, ela era habitada por uma raça poderosa que se encontrava pronta para opor-se à invasão do seu território. As várias tribos se achavam coligadas pelo receio do perigo comum. Seus cavalos e férreos carros de batalha, o conhecimento do território, o adestramento da guerra seriam grande vantagem. E assim, o território era guardado por fortalezas. Então, aos olhos humanos, era uma cidade inexpugnável. Diz que era uma cidade muito idólatra, cultuava Astarote, a deusa da lua. Diz ainda que ali se centralizava tudo que era mais vil e degradante na religião dos cananeus. O povo de Israel, em cuja mente se achavam frescas as lembranças dos resultados terríveis de seu pecado em Bet-peor, apenas poderia olhar para esta cidade com repugnância e horror. Eles já tinham caído lá em Bet-peor, lembra? Quando Balaão mandou ali as mulheres seduzirem os homens e teve aquela grande derrota do povo de Israel. Jericó tinha semelhantes características, mas Deus estava na frente, irmãos. E o que aconteceu finalmente? Os homens marcharam aqueles 6 dias e os vigias dos muros ali de Jericó olhavam com temor, mas sem entender aquele ato estranho, silencioso, quase uma ideia maluca que os israelitas estavam fazendo, rodeando aquela cidade. Irmãos, é incrível, né, essa passagem. Mas é interessante aqui que Deus ele dá advertência para o povo, dizendo para que o povo se guardasse do anátema, né, para que não vos metesse em anátema e assim fizesse maldito a arraial de Israel. Josué 6, 17 e 18. Porque Deus estava falando para se guardar de toda a idolatria pertencente àquela cidade. Eles iriam destruir tudo o que lembrasse ali a idolatria, o culto pagão e etc. Apenas a fiel Raabe e sua casa seriam poupadas, como aconteceu. Mas o resto da cidade seria totalmente destruída. E o que aconteceu, irmãos? Simplesmente no 7º dia, quando o povo, os guerreiros estavam ali rodeando a cidade,
eles tocaram as trombetas e deram aquele grito de vitória. E as muralhas caíram de Jericó. O capitão do exército do Senhor, ele simplesmente com o seu poder, com os seus anjos, destruiu aquela cidade. Vê-se aqui, irmãos, que nenhuma glória foi dada para o homem. Nenhuma glória. Por quê? Porque foi Deus que queria mostrar ali o seu poder de vencer naquela cidade. Por isso que Deus advertiu para que não fosse tomado do anátema, porque a vitória ela é completamente dele. Mas o que acontece, meus irmãos? Capítulo 7 aqui diz que o povo de Israel, diante da vitória que teve sobre Jericó, resolveram atacar a cidade de Ai. Diz aqui, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, falou-lhes dizendo, subi, espiai a terra. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram do povo uns 3 mil homens, dos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Irmãos, nesse momento eles ficaram desesperados. Tinham acabado de ter uma grande conquista sobre um grande povo ali em Jericó, e uma pequena cidade, quase assim, sem temer, o que temer, eles foram derrotados. Diz então o verso 6, que Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar do Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contáramos como ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Diz aqui a palavra que então o Senhor disse a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram. Irmãos, amanhã nós vamos ver aqui o porquê da derrota dos filhos de Israel dessa forma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, para que possamos ter ali o vigor, a alegria, a confiança de Josué diante das batalhas que ele nos coloca agora. Estamos entrando, irmãos, não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. Mas sabemos que o Senhor dos exércitos, o grande Deus, está conosco para nos guiar nessa batalha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.